Olha, deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. Olha, tá ruim a coisa para ele. A semana começou com o Arthur Lira ameaçando diretamente o governo Lula. Tá? O Arthur Lira tá ameaçando o Lula. O Arthur Lira chegou a falar em impeachment. Impeachment. O Arthur Lira plantou aí na imprensa notas dizendo que, olha, no atual momento ele não deve dar prosseguimento aos inúmeros pedidos de impeachment contra o Lula que os bolsonaristas já fizeram nesses um ano e 4 meses de mandato. No momento, veja, no momento, mas depois, quem sabe, né? Então a matéria aí, saiu matéria no Globo, no Metrópolis ali, que é uma ameaça direta, viu? A matéria saiu direto do WhatsApp do Arthur Lira para as páginas do jornal para ameaçar o Lula, do jornal, dos portais aí. E aí o que acontece? Na terça-feira, dia 16, o Arthur Lira convocou os líderes partidários para uma reunião. E nessa reunião ele acertou ali com os seus amigos que ele passaria a atacar o governo Lula em todas as pautas que forem votadas. Ele já tinha dito isso na semana passada, mas aí ele acertou. Agora a gente vai para cima. Ele anunciou ali, também via imprensa, não com a boca dele, porque ele não fala diretamente, até nisso ele é covarde. O Arthur Lira anunciou aí via imprensa que ele ia instalar 5 CPIs contra o governo Lula. 5? Por que 5, Thiago? Porque 5 é o limite. Se o limite fosse em 10, ele instalaria 10. Ele quer instalar 5 CPIs. Uma delas talvez seja uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal. Então o Arthur Lira está aí com muita briga nas mãos. Ele está apavorado porque o que acontece é o seguinte: temos muitos ex-presidentes da Câmara que foram presos ou foram condenados por crimes, tornados inelegíveis, enfim, se deram mal. Muitos. Tivemos aí, olha, o Eduardo Cunha, teve o Severino Cavalcante, teve até um do PT, o João Paulo Cunha, alguns outros, vários aí. Alguns podem falar, nossa, o do PT foi perseguido, ou não foi, ou os fulano foi assim, assado, mas olha, o Eduardo Cunha, porque ele peitou não sei quem, e aí ele se ferrou, não interessa. O que acontece é que são ex-presidentes da Câmara que, por uma razão ou outra, eles acabaram presos, ou acabaram condenados, se ferraram de verde e amarelo. Porque quando você é presidente da Câmara, você lida com muita gente e faz muitos inimigos. É isso que acontece, tá? Alguns podem falar, nossa, o Eduardo Cunha, ele tinha muito poder, ele se ferrou quando ele fez tal coisa. Sim, mas ele fez, não fez? Era presidente da Câmara. É o que acontece, o Arthur Lira está com medo, muito medo. Cada dia que passa, já falei aqui algumas vezes, o Arthur Lira perde um pouquinho do poder que ele tem. Então, hoje ele tem menos poder do que ontem, ontem ele tinha menos poder do que anteontem, e amanhã ele vai ter um pouquinho menos poder do que hoje. E o pior é o seguinte, em Brasília tem uma coisa que é a expectativa de poder. Se todo mundo espera que alguém vai ter poder em breve, este alguém já é tratado como alguém poderoso. E a expectativa de poder do Arthur Lira é cada dia menor porque ele não será mais o presidente da Câmara. Ele quer porque quer colocar o seu indicado, que no momento é o Elmar Nascimento, que ele seja o presidente, porque aí ele mantém muito da sua influência, se não for traído, obviamente, mas ele mantém influência. Não vai mais ter jatinhos particulares, empresários fazendo fila para convidá-lo para eventos, para pagar suas viagens, tudo mais. Não vai mais ter isso, mas continuará aí com muito poder. O problema é que está dando ruim. Está dando muito ruim. Então ele resolveu aí atacar o governo Lula, ameaçar com impeachment e falar, agora a gente vai para cima, vamos votar todas as pautas de costumes. Votaram aí a criminalização de qualquer ocupação de terra, ou seja, praticamente é a criminalização do MST. Votaram ontem. Estão querendo votar aí vários projetos que vão contra o STF. O Senado votou aí a criminalização total de todas as drogas em qualquer quantidade, vai dar cadeia. Olha só que coisa, estão indo para cima. Eles querem fazer isso contra o Lula. Uma coisa aí eu vou falar, não era difícil, era fácil. Era articularem esses bandidos do Centrão contra a Dilma. Sabe por quê? Porque a Dilma tinha ojeriza de fazer politicagem. A Dilma tinha ojeriza de qualquer tipo de articulação. A Dilma tinha que ter sido presidenta da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Islândia, esses países aí que têm índices de corrupção praticamente zero. Aí, sim, no Brasil, difícil. Por quê? Porque eles conseguiram articular, fazer articulação, e do lado da Dilma não tinha articulação nenhuma por parte dela. Quem fazia toda a articulação do governo dela era justamente o Temer. Quando o Temer saiu, deram um golpe em
menos de 6 meses. Ainda mais ele articulando do outro lado. Foi rápido. Só que agora, não. Agora é o Lula. O Lula não apenas articula, ele é o melhor articulador que a história política do Brasil já viu. E aí fica difícil, fica muito difícil, porque o Lula ele consegue, geralmente, o que ele quer. Pode ser aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas ele consegue. E aí, deu ruim aí pro Arthur Lira. O Lula se encontrou na segunda-feira com ministros do STF. Jantou ali com 4 ministros. Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, Lula jantou com eles, conversaram sobre aí as tentativas de golpe. Arthur Lira também é um desses aí nessas tentativas de golpe, viu? Porque o que Arthur Lira está fazendo fortalece o bolsonarismo. Fortalecer o bolsonarismo hoje é fortalecer ataques ao STF. Pois bem, na terça o Arthur Lira se reuniu com os líderes partidários, ainda sem saber do que o Lula falou na reunião com ministros do STF. Arthur Lira continuou. Só que aí tem uma coisa que eu vi algumas vezes acontecer com políticos, que é aí quando o cara começa a cavar a própria cova, que é quando o político dá um passo maior que a perna. Dar um passo maior que a perna é pedir para tropeçar. O Arthur Lira resolveu brigar com 2 poderes de uma vez só, porque uma das CPIs, que é a que os bolsonaristas mais querem instalar, é a CPI do abuso de poder abuso do poder judiciário. Eles querem dizer que o poder judiciário está abusando de poder. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes apareceu de surpresa no Senado Federal. O Alexandre de Moraes falou sobre regulação das redes sociais, falou aí sobre os golpistas, sinalizou que vai todo mundo para a jaula, novamente sinalizou isso, e logo depois foi se reunir, sabe com quem? Adivinha com quem o Alexandre de Moraes se reuniu numa sala fechada? Arthur Lira. Imagine você que deu ruim aí pro Arthur Lira, viu? Mas deu muito ruim. O Alexandre de Moraes é relator dos processos. Tem uma CPI de abuso de poder que vai mirar o Alexandre de Moraes para ser instalada porque você está brigando com o governo Lula. Uma das coisas aí que irritou o Arthur Lira, que fez com que ele ficasse uma fera, é que tinha um primo dele que tinha um carguinho aí, uma teta mamando no INCRA. E o Lula demitiu. E aí o líder do governo Lula na Câmara falou para Arthur Lira, olha, você pode ajudar aí na escolha de um substituto, mas pô, o escolhido do Lira era o primo dele. Demitiu o primo dele, quem quer que seja o substituto não é quem o Arthur Lira queria, ele queria o primo. O que o governo falou é o seguinte, o substituto tem que ser alguém que tenha interlocução com o MST, senão não estará no INCRA. Fim. O Arthur Lira, então, fez o quê? Votou aí criminalização total do MST. Para falar, tá vendo, ó, toma aqui, ó, demitiram meu primo. E depois recebeu uma visitinha do Alexandre. Olha, eu vou falar aqui, entre nós dois. Eu falei faz algumas semanas que tem aí, não são indícios aí por mensagens ou indícios factuais, mas tem uma espécie de sexto sentido, não só meu, de muita gente que está acompanhando de perto as investigações, de perto assim, está acompanhando todas as notícias, não alguém que tem informação privilegiada, mas um sexto sentido de que tinha alguém que estava ao lado do Bolsonaro nessa tentativa de golpe. Alguém que não foi citado até o momento, nem como investigado, nem como nada. Alguém ali que estava com o Bolsonaro e que na hora H, qual é o argumento do Bolsonaro? Olha, na hora H eu ia decretar estado de sítio, mas eu ia precisar de apoio do Congresso Nacional. Não tinha como eu dar golpe. Mas você tem mensagens aí inúmeras do Bolsonaro com os generais ali fazendo a minuta do golpe, tudo mais. O general falando tira coisa, coloca coisa. O tenente-coronel Cid falando para o chefe do exército, olha, o Bolsonaro está trabalhando hoje o dia inteiro ali na minuta, tudo mais. Tem a minuta do golpe. Mas o Bolsonaro fala, mas a estado de sítio está aí na Constituição que precisa de apoio de outro poder. Quem era o chefe do Congresso Nacional? Era o Arthur Lira. Quem era o outro chefe do Congresso Nacional? Era o Rodrigo Pacheco. Quem hoje estão liderando ao lado do Bolsonaro os ataques ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, à democracia do Brasil? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Quem é que está aí atacando o STF, chegou a atacar aí com um projeto de lei e já está ameaçando um outro, que é o projeto de lei de criar aí, de que
quando o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, essa decisão tenha que ser chancelada pelo Congresso Nacional, ou seja, o STF vira uma corte decorativa. Quem? É o Pacheco. Quem é o presidente do Congresso? Não é o Lira. O Lira é presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele está acima do Pacheco na sucessão presidencial. É presidente, vice, presidente da Câmara é o terceiro, por exemplo. Mas presidente do Congresso é o do Senado, viu? É o Pacheco. Os dois estão aí atacando a democracia do Brasil. Então o Alexandre foi ao Senado, isso foi providencial, e depois foi se encontrar com o Arthur Lira. Não sei do que falaram Alexandre de Moraes e Arthur Lira. O que saiu aí na imprensa é que a conversa foi exatamente sobre golpistas. Capaz o Alexandre de Moraes ter dito ao Arthur Lira informalmente o seguinte: olha, temos coisas aqui na investigação e você está se aliando aí com gente que vai ser presa muito em breve. É bom parar, porque tem um certo deputado aqui que está com um mandato sustentado por uma liminar. Para quem não sabe, o senhor Arthur Lira, ele foi condenado em segunda instância por rachadinhas, roubo de dinheiro público. O Arthur Lira hoje só é deputado federal porque tem uma liminar no STJ dizendo que ele podia concorrer à eleição. Essa liminar cai, a eleição do Arthur Lira é anulada. Ele perde o mandato imediatamente. Sabe o que acontece com ele? Ele vai imediatamente para a jaula. A situação do Arthur Lira hoje é desesperadora. É por isso que ele está aí brigando com todo mundo. Só que hoje o Arthur Lira conseguiu brigar aí com 4 ministros do STF, que são os 4 que se reuniram com o Lula. Tá? São 4. Ah, Thiago, 4 não é a maioria no STF são 6. Tá, mas olha, tá difícil, viu? Você já tem 4 aí que perceberam, você está atacando a democracia. Você é um dos responsáveis pelos ataques à democracia do Brasil. Porque você está se aliando justamente com quem tentou dar golpe. Não é, ah, nossa, você está fazendo oposição ao Lula. Não, uma coisa é você fazer oposição ao Lula, ao governo Lula. Outra coisa é você se aliar com golpistas, para que eles continuem atacando a democracia. Isso é outra coisa completamente diferente. É isso que o Lira está fazendo. Você vai colocar a CPI contra o STF no meio disso aí. Você vai começar a apoiar projetos que fortalecem os bolsonaristas. É isso que você vai fazer, porque é isso que o Arthur Lira está falando. O Lula também falou com os ministros do STF, na reunião de segunda-feira, sobre o fato de que, olha, eu não consigo aí fazer alguma coisa a mais sobre alguma lei de redes sociais, porque o Arthur Lira e os bolsonaristas, eles não querem. Eles não querem de jeito nenhum. O Lula, ele conseguiria articular uma lei, tirar os jabutis que tem ali, que muita gente, até eu fui contra, depois o Felipe Neto também falou o mesmo que eu falei. Eu falei, aí eu fui atacado por um monte de gente de esquerda que me atacam até hoje por conta disso. Uma semana depois o Felipe Neto falou exatamente o que eu falei com outras palavras, aí todo mundo, nossa, verdade. Esse pessoal aí, tá. Por conta desses jabutis, a lei não foi aprovada quando tinha ali um clima para isso. Só que hoje não tem clima. E aí o Lula falou, parte de não ter clima é porque o Arthur Lira está nessa luta aí. E quando o Arthur Lira fala de pauta de costumes, ele está falando de pautas bolsonaristas. Não está falando, nossa, pauta, estamos falando aqui de conservador ou liberal nos costumes. Não, estamos falando aqui de bolsominion, pauta fascista. Então, o que está ameaçando o Arthur Lira é grave e a resposta virá a galope. Então, prepara, viu, que vai ficar feia a coisa para o senhor Arthur Lira. O que se diz em Brasília é que ele já vai recuar alguns passos aí. Inclusive, Arthur Lira andou já declarando que, olha, ele já... Lembre-se, a reunião com o Alexandre de Moraes foi surpresa. Ele não esperava. Foi pegar assim, caraca, vai falar não para Alexandre? Não vai, se reuniu. Ainda mais ele que, imagino eu, tem alguma culpinha no cartório. No caso aí do Bolsonaro. Mas, enfim, o Arthur Lira... uma coisa é ser uma pauta aqui, outra ali, outra coisa é se fortalecer golpista. Isso vai dar muito ruim. Veremos o que vai acontecer, mas na democracia atual que a gente tem, com toda a articulação, tem amarras dali, puxa daqui, puxa de lá, toma cá, dá lá, o que acontece é que tá um jogão. Você vê o Arthur Lira com maioria no Congresso, ali com força bruta, contra o Lula, que vai na pura habilidade política. Já temos aí, em 16 meses de governo, o Lula dando nó aqui, dando nó ali, dando nó em pingo aí para cima do Arthur Lira. O Arthur Lira tentando, puxa daqui, toma de lá e tal, só que agora chegou num momento em que o Arthur Lira deu um passo muito maior do que a perna, porque ele quer brigar com 2 poderes ao mesmo tempo. E aí vai dar ruim para ele, viu?
O Rodrigo Pacheco é outro que também tá dando um passo maior que a perna, ele tá ali e tal, vai ficar ruim pro Pacheco. Anota. Eu tô falando antes de qualquer um, ninguém tá falando isso, só eu falo aqui. Vai ficar ruim pro Pacheco. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!